Olá, seja bem-vindo a mais um ProsaCast aqui do Jornal Campo Aberto. É sempre um prazer imenso poder trazer conteúdo interessante para vocês, relevante para você que está diretamente ou indiretamente ligado ao agronegócio, né? A gente sempre recebe aqui convidados que agregam muita informação para que você possa curtir aí, assistir, né, no seu melhor horário, tá bom? Então é muito importante que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que as plataformas entendam que nós temos relevância e assim continue entregando esse conteúdo para vocês aí assistirem no melhor momento, tá bom? Hoje eu recebo duas pessoas que são, para mim, são extremamente especiais. Especiais porque, além de amigos, agregam muito conhecimento, que é o objetivo dessa prosa aqui, tá bom? Eu recebo aqui a secretária de Agricultura de São José do Rio Preto, a Karina Aires, e também vice-presidente da Apotex. E recebo também o presidente da Câmara Setorial da Borracha Natural, pelo mapa, né? Ministério da Agricultura e Pecuária, e presidente da Apotex. Estou falando de uma eleição que aconteceu recentemente e a gente vai conversar com eles. Então, sejam bem-vindos. Após a vinheta, tem muita coisa boa para você. Bom, Karina Aires, muito obrigado por por ceder parte do seu tempo, né? Que não é fácil, a tua agenda é muito concorrida, sei dos seus compromissos, né? São Paulo aqui sempre buscando algo para nós aqui do interior, principalmente para São José do Rio Preto e para os setores que você atua aí com um trânsito maravilhoso, onde você é extremamente respeitada e muito querida. Obrigado, viu, Karina? Ótimo, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você, o Gerim, e falar da importância da reivicultura em São José do Rio Preto, né? Então, eu acho que a reivicultura no estado de São Paulo é de uma grandiosidade que é inigualável e Rio Preto é referência. Então, hoje, a gente vai estar falando dessa importância da reivicultura em São José do Rio Preto e na nossa região. Bacana. Gerim, Antônio Carlos Gerim. Muito obrigado, viu, Gerim? Sei também que a tua vida não é fácil, a agenda também é bem corrida. Eu agradeço muito sempre que a oportunidade de estar aqui com você para trocar essas informações, levar essas informações tão importantes para o nosso público. Eu agradeço sempre o seu convite, porque, como nós sempre falamos, a informação é a defesa do campo, né? Uhum. Porque não é brincadeira todas essas coisas. E externar aqui o meu orgulho, eu fiquei muito lisonjeado de ser eleito presidente da Apotex, tendo em vista o calibre dos associados que tem. Hoje a Apotex tem a Câmara de Brasília, tem a Câmara de São Paulo, tem a Secretaria de Agricultura de São José do Rio Preto e outros tantos talentos que eu não consigo enumerar todos agora, que fazem parte da Apotex. Então, a Apotex ela é uma usina de ideias e atitudes em prol da avicultura, do social, e me senti muito lisonjeado com essa situação toda de ser eleito presidente da Apotex. Mas, Gerim, pelo que a gente conhece, conversa aqui fora, a Karina testemunha disso, essa sua satisfação é também para a gente, você está aí por merecimento, né? Porque as pessoas que o escolheram sabem da sua capacidade, sabem da sua luta, né? E sabem que você não é uma pessoa que é de ficar de braços cruzados, não é, Karina? Com certeza, eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita em falar sobre o Gerim. O Gerim é um dos homens que mais me incentiva, que me inspira. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande de tê-lo na Câmara Setorial Federal, representando todos os reivicultores do nosso país. Então, a gente sabe da sua honestidade, integridade, inteligência para estar onde ele está. E hoje, agora, ele assumiu a presidência da Apotex, uma associação que a gente tem muito orgulho de falar que a gente faz parte, porque a Apotex realmente ela está
preocupada, ela está vinculada com o campo, com a tecnificação, a qualificação e a preocupação tanto com o sangrador como com o produtor. Ela não tem vínculo com a usina. Então, isso nos dá muito orgulho e dá credibilidade para a Apotex, né? Então, isso para a gente é muito importante, né, Gerinho? Ah, não tenha dúvida. Sempre o campo. E vocês conseguem fazer uma leitura muito real do que acontece no campo, desde o trabalho do sangrador, mas também as necessidades e os perrengues que passam os produtores também, né? Porque para o produtor não é fácil. O produtor é mais fácil para o produtor, porque ele já ele tem as árvores, tem a terra, tem tudo. Não é nada disso, né? As dificuldades para uns são iguais para todos, né? Não é fácil. O grande problema que eu vejo, se a Karina me permitir, é a desorganização do campo. Tá certo? Se você pensar em individualizar o seu ganho, nós não vamos a lugar nenhum. Sim. Então, há uns 5 anos atrás, eu não pertencia, eu era engenheiro civil, empreiteiro, né? E aí resolvi plantar seringueira, a conselho de um amigo, que não sei se era tão meu amigo. Verdade, Gerinho. E ontem eu almocei com ele e falei ainda para ele, falei, ó, nós só não somos irmão porque pai e mãe é diferente, mas você me jogou numa fria, viu? Irmão da onça. Bom, enfim. Então, o que eu noto é o seguinte, tanto o produtor como o sangrador, eles precisam começar a pensar na mesma direção. E eu acompanho um pouco o grupo dos sangradores, e aí sempre tem aquela situação de que se pagar mais vai, não tem a previsibilidade do fornecimento e tal. Nós, para tentar ordenar isso daí, acabamos achando que o modelo de cooperativismo seria o mais aconselhado para poder agregar e organizar o mercado. Porque se nós não somos organizados, o que nós vamos querer pleitear adiante? Né? Cada um por si, ninguém faz nada, né? E aí resolvemos a gestão dentro da Apotex, nós resolvemos fazer uma cooperativa. Fizemos uma cooperativa, foi bem até 1 ano atrás, mais ou menos, com todos os percalços da vida, e você sabe que não tem nenhuma equação de previsibilidade do ser humano. Uhum. Então, às vezes, ele sai fora do espaço amostral da equação. Mas, enfim, essa cooperativa, ela trouxe diversas outras cooperativas também para o mercado, que não tinha. Sim. Tá certo? Sim. Algumas com a filosofia do cooperativismo e outras satélite de outras empresas. Uhum. Então, tem do bom e tem do ruim. E é necessário organizar o produtor e o sangrador para que a gente possa, através dessa organização, fazer contratos de compra e venda com as usinas. E a gestão disso fique muito melhorada pela previsibilidade e condição de suportar essas variações, vamos chamar de humor do mercado. Então, ou mau humor. Mau humor. Bom humor ou mau humor? Baixa 17%, abaixa 10%, abaixa 1%. Quer dizer, do quê? Né? Por que motivo? Por que motivo? E agora que já surgiram diversas cooperativas, eu gostaria de lançar aqui uma ideia que eu tenho já modelado, de ver se a gente consegue fazer a Associação Brasileira das Cooperativas de Borracha. Entendi. Né? Onde todas essas cooperativas estariam presentes e nós poderíamos, não mais em bloco de produtor, mas em bloco de cooperativa, com os cooperados. Com a filosofia do cooperativismo, que é coletivo. Uhum. Né? Negociar melhor
e fazemos contrato com as usinas. Para não ficar aí solto, ponta solta, atuando no mercado de spot, sujeito a preço, né, do mau humor, né? E aí eu acho também que, por extensão de conceito, eu não sei que essa vai ser. Poderia também se pensar na Associação Brasileira das Usinas de Transformação da Borracha, para que essa negociação fosse em bloco, né? Determina volume e tal. Sim. Esse meu amigo, ele que me indicou, ele era secretário de Agricultura do Estado. E aí tinha muita briga, eu acho que era com goiaba o problema, eu não me lembro, né? E ele chamou todo mundo, a indústria e os produtores, onde se estimou a produção da goiaba e a demanda. Então, ficou determinado que o preço ia ser esse para a safra inteira, você entregava para ele, eu entregava para o outro, quer dizer, não tinha problema de volume, a indústria. Absorvia tudo. O produtor não tinha problema de preço, que começava o ano e terminava o ano com estabilidade, né? Ou seja, todo mundo podia se planejar, já que a coisa tinha estabilidade. E eu acho que esse seria um modelo, é quase uma utopia, mas seria possível. Entendi. O outro modelo que eu vejo, Karina, é da forma como é comercializado o boi. Eu ligo para o frigorífico e ele me dá o preço. E Faz eu as cotações. dá as cotações. Então não é mais o comprador que vai no campo, somos nós que ligamos. Sim. E aí precisava ter uma central que fizesse, né? Sim. Então eu acho que a organização no campo é fundamental se quiser ir para outros campos. Olha isso, Cláudio, o que ele está dizendo. Nosso caso é um pouco diferente do Gerim. Faz 40 anos que nós mexemos com seringueira. E meu pai foi um dos primeiros Um dos pioneiros na região. na região. É. E a gente acompanhou todinho como era. Não tinha rastreabilidade, não tinha a parte fitossanitária, a parte genética, que é o que acontece hoje com algumas culturas que estão sendo introduzidas no nosso estado. E quando você está introduzindo, quando você está falando de uma cadeia, a importância da rastreabilidade, a importância do material genético. Cada região depende daquele material genético que tem um estudo, tem uma pesquisa por trás. Então, quando nós começamos, não tinha nada. Num determinado momento, nós resolvemos ampliar, aumentar os nossos seringais. Foi aí que nós entramos fazendo uma muda diferenciada, tanto geneticamente como na parte fitossanitária. E aí nós nos deparamos como a gente estava totalmente arcaico. Aí nós conhecemos um grupo de aveicultores, de amigos, que nós nos tornamos grandes amigos, que tinha uma filosofia igual à nossa, porque o que tinha antigamente era uma associação que era produtor, o sangrador e a usina. Como que a gente ia ter uma coisa favorável numa situação dessa? A usina vai puxar para o lado da usina. Com certeza. E a gente, produtor e o sangrador, a gente fica numa situação não tão privilegiada. Foi aí que apareceu um grupo de amigos que nós nos juntamos, tanto para ver materiais genéticos diferenciados, juntamente com o IAC. Nós tivemos um apoio, uma parceria do IAC, uma agrônoma, uma pesquisadora que a gente não pode deixar de lembrar, a Elaine, doutora Elaine, juntamente com o doutor Paulo Gonçalves, que para a gente é a nossa referência do Brasil na eveicultura. E aí veio a ideia de montar a Apotex, que era com um grupo de amigos. O que a gente queria? A gente queria um material genético, a gente queria juntar informações e a gente queria o quê? Quando você junta quando você vai fazer uma negociação, você tem um poder de negociação muito maior quando você tem uma associação, uma cooperativa. Nós montamos a Apotex. Junto com a Apotex, veio o nosso presidente da Câmara Setorial Federal, Que coisa legal. junto conosco. E assim, vários amigos. Então, a Apotex foi formada por amigos, que logo veio a cooperativa, que a gente sabe da importância do cooperativismo.
E nessa importância do cooperativismo, que o nosso presidente acabou de falar, de ter uma outra associação, uma outra cooperativa, de todas as cooperativas. Porque você imagina a gente, todas as cooperativas juntas em prol do setor, dessa cadeia. Então, a importância do cooperativismo, a importância de você ter um olhar diferenciado, certo, Gerinho? É. Para uma cadeia. Então, eu acho que vai fazer toda a diferença, né? Porque o cooperativismo é uma filosofia de negócio, Sim, tá certo? E ela existe, eu sempre falo que a cooperativa existe para tirar o atravessador, quer dizer, o dinheiro do atravessador vai para o campo. Então ela consegue pagar mais. E o governo concorda com isso, porque o governo dá incentivo fiscais para a cooperativa. Então, é um modelo que hoje o Ministério da Agricultura, ele zela por ele, né? sim. Agora, é um sistema tremendamente vigiado, vamos assim dizer. Regulamentado. Regulamentado. É. O mau procedimento de diretor, de presidente de cooperativa, tem sanções fortíssimas, principalmente fiscais. Uhum. Tem uma figura que, quando você faz uma transação na cooperativa, que você fere a lei do cooperativismo, mesmo que o estatuto da cooperativa permita, mas a lei do cooperativismo não Está permite, acima disso, a cooperativa corre o risco de ser qualificada como ato não cooperado. Se você tem um ato não cooperado, sua cooperativa vira empresa. Então, todo o incentivo fiscais dos últimos 5 anos... De uma cooperativa de 10, 15 anos, a pessoa estraga o que não faz? mas é só os 5 últimos. Não, mas imagina, né? é uma cooperativa nova. Vai recolher todos os impostos, com multa, Mãe com juros, de não sei o Deus. quê. E todo cooperado está com seus bens dentro da cooperativa como Ou corresponsável, seja, né? Já que você está falando, vocês estão falando da importância das cooperativas, é importante que eu passe um dado para vocês aqui. O Brasil hoje possui atualmente cerca de 4.509 cooperativas, né? Das quais 256 foram registradas no ano de 2023 no sistema OCB. Agora, elas estão organizadas em 7 ramos, né? Agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços e transporte. Já que a gente está falando aqui, no nosso caso aqui, da EVeicultura, eu queria que você falasse dos 3 pilares, os 3 parâmetros importantíssimos de uma cooperativa. Bom, o primeiro pilar da cooperativa é o seguinte, que ela é uma personalidade jurídica com conceitos democráticos, tá certo? A gestão da cooperativa é democrática, porque ninguém é dono dela, todos são donos dela, tá certo? Existe a figura que está à frente, mas representando, não agindo arbitrariamente. Exatamente Ok. isso. Então, tem as suas assembleias, onde são decididos essa história toda. Uhum. Ela existe e faz parte, inclusive, do código do cooperativismo, promover o avanço tecnológico e social dos cooperados, através de curso, de assistência técnica, tal. Ela não visa o lucro, ela visa o bem-estar. Transferência de tecnologia. Exatamente isso, né? E, inclusive, tem alguns fundos que são Específicos para isso. por lei, Uhum. né? Então, uma certa porcentagem do seu resultado vai para esse fundo para ser gasto com curso, enfim, com tudo que beneficie o setor, tá certo? E se você não gastar esse dinheiro vai embora, é recolhido, né? Ele tem que ser usado. Tem que ser usado. Entendi. E isso daí é o grande alcance social da cooperativa, né? E o último que eu acredito é o comercial, né? Que é conseguir fornecer para o produtor, sangrador, no nosso caso, condições muito favoráveis da negociação,
né? Mas o cooperado também, ele tem que ter o sentimento de paixão pela cooperativa dele. Porque às vezes 1 centavo o cara não entrega para a cooperativa, porque você sabe, o canto da sereia, Sim. vai lá na porteira da fazenda, né, Carina? Uhum. E fala que paga 1 centavo a mais. E aí todo mundo, olhando só para aquela entrega de borracha, desvia da cooperativa. Que tem um propósito maior no futuro. Maior. E a cooperativa tem compromisso de entregar volume, porque ela faz um compromisso para entregar volume para ter um preço melhorado, né? Agora, se você não entrega volume, não cumpre meta e não se qualifica como um bom parceiro, você também não tem um bom preço. E você está dando tiro no teu próprio pé, você está enfraquecendo a cooperativa, né? Mas aí entra isso que nós estamos fazendo agora, a desinformação. Muitas vezes as pessoas têm esse tipo de atitude porque ela não tem noção da importância de entregar para a cooperativa e o tanto que ela fortalece a cooperativa e ela se fortalece. Uhum. Então, quando você vende para o atravessador, que geralmente isso acontece muito com os sangradores, a pessoa vai lá, 1 centavo, 2 centavos, por quê? Tem mais facilidade. Só que ele não sabe que uma cooperativa vai acumulando valores e está dentro de uma cooperativa. E ele vai participar daquele lucro da cooperativa. E quando a gente fala de cooperativa, a gente tem que tomar muito cuidado com quem está na gestão da cooperativa para ver se ele está fazendo. Porque o que é a filosofia de uma cooperativa? Ele acabou de falar. É ter o cuidado com o produtor. A gente se juntar para a gente fazer uma negociação, a gente se blindar, a gente se fortalecer. Isso é o cooperativismo. O cooperativismo, ele é muito bem visto tanto pelo governo federal, como o governo estadual, como com o governo municipal. Onde você junta uma força, você tem o poder, como eu falei agora há pouco, de uma negociação, tanto de uma compra como de uma venda. Uhum. Dentro da cooperativa, você tem condições. Isso aqui que nós estamos fazendo. Uma coisa, é um momento da voz ao produtor, dar voz ao sangrador, levar informação para as pessoas. Antes a gente não tinha isso, Cláudio. A gente tinha muita dificuldade. Você falar para uma cooperativa, olha, a gente tem que investir no marketing. Tem alguns presidentes que na cabeça dele, isso aqui é uma coisa desnecessária. E hoje a informação é essencial. Ela é vital. É o que ele acabou de falar. Quando você vai vender um boi, você entra ali, você tem os aplicativos e você sabe o valor da arroba, quanto cada estado, cada região tá. A seringueira nós não temos, né, Gerim? E é o que a gente quer levar, a gente quer mostrar. Então, a gente, tanto dentro da Apotex, como dentro das cooperativas, o que a gente quer é ajudar o sangrador, é ajudar o produtor, é mostrar o quanto é importante a cadeia produtiva da borracha natural, o quão é importante a eveicultura, não no cenário nacional, como no cenário mundial. Uhum. Então, nós temos uma coisa abençoada. A nossa seringueira, nossas plantas, as nossas árvores, nós estamos falando de uma floresta. E nós estamos falando de uma borracha natural com a melhor qualidade, certo, Gerim? Que a gente poderia ter. Certo. Então, esse momento aqui, a gente fica muito feliz de você estar dando a oportunidade de dar a voz para essa cadeia, tá? A gente poder esclarecer um pouco para o nosso cooperado, para o nosso produtor, para o nosso parceiro, a importância da gente se unir, unido, tá? E que uma filosofia de uma cooperativa, ela é sempre bem-vinda, tanto na qualidade das suas plantas. Agora mesmo nós vamos ter, durante a exposição, nós vamos ter um momento dentro da Expo só para eveicultura, com palestras, com pessoas diferenciadas. A Apotex vai estar organizando isso, fazer esse evento dentro da exposição, porque Rio Preto é referência. Então, nós vamos ter, durante a nossa Intertech, nós vamos ter um momento da seringueira, que eu acho que todo mundo deve participar. Vai ser essas novas doenças que estão vindo,
parte do cooperativismo, a gente está explicando a importância de você se associar, a importância de você fazer parte de uma cooperativa e mostrar que a Câmara Setorial, Federal, Estadual e a Secretaria está muito perto do produtor. A gente está aqui para quê? Para ajudar. É a nossa filosofia de vida. A gente não adianta nada a gente conseguir vender bem o nosso produto e os nossos vizinhos, os Que a nossos base, a parceiros. base fica sofrendo, solta. Sim. Mas Sim. eu gostaria de acrescentar uma fala ao que a Karina falou, de como que a associação de pessoas geram boas ideias. Você sempre ouviu falar muito aqui do índice IEA-CNA. Uhum. Antes não tinha nada, aí surgiu o índice IEA-CNA. Bom, então o índice era feito pelo IEA, que é Instituto de Economia Agrícola, e depois ele era conferido ou certificado pelo CNA. Uhum. Agora, um grupo de produtores de outro estado resolveram contratar uma empresa que se chama DataAgro. DataAgro. E com duas notícias. A primeira é que o índice deles de valor estatisticamente deu exatamente igual ao do IEA. Uhum. Então ficou muito bom que ficou a certificação de terceira parte. Então o IEA fez, o CNA conferiu e o DataAgro, de uma maneira independência, carimbou. Jóia. Mas qual que é o outro passo do DataAgro que volta para a Associação das Cooperativas? Tudo é amarrado, Cláudio, não tem nada solto. Eles são sucessores do índice CPEA, que formava preço na Bolsa de Futuros. Entendi. E eles vão tentar, me parece, eu conversei com um dos integrantes, começar a dar as bases para a gente chegar numa situação dessa. Do produtor, do sangrador, ter acesso a um Reddit, a uma defesa de preço, esse negócio todo. É uma bela caminhada, um pouco longa, mas está vindo. Então, é isso que eu falo. Tinha um, agora vem outro, acrescentando uma outra situação. Bom, as cooperativas de soja, algodão, milho, o que acontece? Primeiro que elas verticalizaram. Obrigado, Cláudio. A produção. Sim. E a segunda, que elas colocaram um departamento próprio de negociação em bolsa, com trading. E eu gostaria muito que a borracha chegasse nisso. Agora, para ela chegar nisso, você precisa ter uma coisa que eu estou falando sempre: contrato. Tá certo? Que te dá estabilidade para isso. Eu me lembro muito bem uma vez que eu fui a São Paulo conversar com umas pessoas da FEBRABAN a respeito de financiamento da borracha, e estava aquele problema todo da Covid e tal, não sei o quê. E ele perguntou primeiro se a borracha estragava. Estraga. Se eu tinha contrato de que toda a borracha seria comprada pela indústria brasileira. Não tenho. Então não precisamos continuar conversando. Então, se o banco não tiver garantia que vai ser absorvido toda a produção nacional, ele já não vem. Tá certo? Com certeza. Agora, se a DataAgro conseguir fazer esse índice, como é o índice do boi, que é formador de preço, né, Karina? Sim. Que é referência, na verdade, né? A gente faz os travamentos, né? Isso é super. Boi hoje, quem não trabalhar com travar boi na bolsa, nós estamos quebrados, entendeu? Então, você vai fechar um lote, você já trava. Você tem uma segurança, né, Gerinho? Exatamente. Isso é super importante. Então, isso que o Gerinho está falando, está mudando. Eu acho que essas associações, as cooperativas, tá vindo para fazer a diferença. Hoje, graças a Deus, a gente tem um perfil de pessoas importantes com filosofia de ajudar a cultura. Não é aquilo de extrair, de aproveitar uma oportunidade. Não. Todos produtores, todos um perfil diferenciado.
Então, isso nos enche de orgulho. Profissionalizando de verdade, é Sim, como deveria ser. sim, sim. E hoje é um dia muito, um marco muito especial na minha vida, de estar com o Gerim como presidente e eu estar como vice-presidente de uma cooperativa, de uma associação que a gente fez um trabalho de muitos anos. Então, a gente viu desse tamanhozinho. Que ela acaba refletindo a sua mentalidade perfeita. Aliás, o seu desejo para o setor, né? Sim, Ela sim, reflete, ela tem a sim. mesma. Eu sou apaixonada pela EVeicultura. Eu acho que é É. mesmo que o amigo do Gerim colocou ele numa fria, mas a gente fala de uma fria verde, a gente fala de uma Sustentável, que sustentável. ajuda bastante no Sim, resgate do carbono. sim, é uma das culturas que mais o trabalhador ele é remunerado de uma forma que são poucas as culturas que um produtor, não o parceiro, né? Uhum. O parceiro, ele ganha muito bem, ele trabalha muito, mas ele ganha muito bem, ele pode fazer seus horários. Então eu falo assim, a gente está falando de uma cultura que lá atrás, há 40, 50 anos, se você fosse ver, era uma mão de obra escrava, uma coisa que Sim. era uma judiação. Karina, você pontuou muito bem numa coisa. Você fez uma colocação muito importante, talvez você não tenha se dado conta disso. E é justamente nessa sustentabilidade e no caráter social que ela tem aqui no Brasil, que é onde eu fico extremamente incomodado com a importação de borracha de lugares que não, isso tudo continua em vigor. Sim, é um dos pleitos, é uma das coisas que Você entendeu? a gente bate muito firme quando a gente tem oportunidade dentro da Câmara Setorial Federal e Estadual mostrar que eles não poderiam deixar a porteira tão aberta para a importação do jeito que Só que deixa. ela está Está escancarada. Você escancarada. entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe como é que funciona lá fora. Como é que a gente Sim, pode comparar? Ou seja, como é que a gente pode competir. rebaixar Né? a borracha natural brasileira a essa borracha que estão Não trazendo pode. aqui? Eu não engulo isso, Gerim. Mas eu queria fazer uma observação. Desculpa. Como que você fala da porta de importação escancarada se não existe nenhum órgão governamental que calcule a produção, a safra da seringueira? Você não Ou sabe seja, nós não temos parâmetro nenhum. perfeitamente, a porteira fica aberta. Então, volto a falar a respeito daquele decreto que o doutor Guilherme Campos está Isso. capitaneando. Eu tive a informação que já está no jurídico do Ministério da Agricultura e está tendo todo um approach do recebimento desse decreto. Tal. A hora que formar essa comissão gestora, não é preço, não é nada, gestora da borracha Gestora nacional. de fluxo. Pô, então, a Conab, eu estive na Conab conversando com eles, né? E, pô, vocês não calculam a safra nacional? Não. Vocês nunca calcularam? Não. Então, como é que eu sei, Karina, quanto importa, quanto consome? É a diferença, né, Xerim? Agora mesmo nós tivemos semana passada a Semana da Citricultura em Cordeirópolis. E uma semana antes nós tivemos a estimativa de safra Sim. da laranja, da citricultura. Então ali é apontado, assim. E o erro é o mínimo, Aliás, tá? a forma com que faz esse levantamento de safra, ele é feito no sigilo, Super, super sigiloso, super. né? Não Ninguém é fica assim sabendo. aberto. É na hora, é no É, dia, poucas isso. pessoas. Então é uma equipe que tá, assim, tem pesquisadores, tem Fundecitrus por trás, tem o Fundecitrus são todas as indústrias. Então é uma coisa de muita responsabilidade. E dentro de uma estimativa de safra, Pelo impacto que pode causar. isso, E você preço. se programa, você tem um norte, entendeu? Na borracha, não. Nós estamos assim. Só que ainda nós temos que. Isso que eu falo é muito importante. Eu estou muito feliz da gente pegar também a Potex. A gente tinha o Awad que estava aqui conosco, mas a gente quer fazer algumas mudanças. Nós vamos querer melhorar muita coisa nessa
né, fazer uma estimativa de safra, fazer um trabalho, começar com uma coisa pequena na nossa região, da nossa região aumentar para as outras regiões, e daqui um pouquinho a gente está mapeando a produtividade brasileira, porque hoje nós não temos essa certeza, nós não temos nem a certeza de quantos pés em sangria, né, Gerim, que realmente nós temos. Nós não temos nada concreto. Então, como que você tem uma cultura e você não tem? Então, é o que nós estamos... Realmente precisa fazer esse mapeamento, viu, Gerim? Sim, É preciso sim. ter essas informações Sim, nós vamos ter. para ter como norte, Nós vamos ter. né, do setor. Mas eu quero. Isso é bom para fazer as negociações, para Claro. você fazer os travamentos. Quando você for negociar, você fala, olha, nós estamos falando de tantas mil árvores, esse ano foi tanto, mas a estimativa por ano que vem é tanto. Não, ó, o ano que vem, devido à seca, nós, sabe? Então, você poder ter poder de negociação, né, Gerim? Exatamente isso. É o que a gente pensa. Eu concordo com vocês. Isso seria, talvez, a cereja do bolo para a agricultura brasileira. Eu sei que isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite, Sim. mas isso aí é realmente uma meta a ser alcançada. Eu queria fazer uma observação do que é o campo. Você ouviu a Karina falar de tecnologia de muda, de tecnologia de sangria, de tecnologia de herbicida, tecnologia de produção. Mas você não vê ninguém falando de colocar tecnologia econômica no setor. Tá certo? Então, o setor nosso, ele não andava. Agora ele estava andando de muleta. Agora, se a gente conseguir colocar essa tecnologia econômica do cara acessar... Porque eu vou fazer uma figura aqui, nenhum preconceito, nada, mas o cara da fazenda, quando ele vai para a cidade, o máximo que ele faz é ir no gerente do Banco do Brasil. Né? Ali acabou, ele volta para a propriedade dele. Ele não vai para São Paulo, ele não tem corretor de bolsa, não tem nada disso. Então, se esse índice da DataAgro, eu tenho muita esperança, eu não sei se vai ser isso, enfim, não somos nós que compramos o serviço da DataAgro, então, se isso vier, né, Karina, para a gente começa a ter a outra perna do negócio. Então, produção é uma coisa, a parte econômica, financeira é outra. E muitas vezes a econômica financeira acaba dando suporte para a produção de baixo preço, porque você travou lá na frente, você fez Reddit. Sim. O Reddit não existe para você ganhar dinheiro, é para você não perder. Não perder dinheiro. Às vezes você pode negociar a futuro também, né, Karina? Sim. Vou entregar em dezembro a tanto, alguém compra seu contrato, mas tem que ter contrato. Então, mas para isso você tem que saber quanto se produz, como é que está a produção. Não temos. Não temos. Então, não temos. Olha só. Nós não temos, olha, novas doenças. Olha, esse ano nós perdemos tantas árvores porque nós tivemos esse tipo de doença. Olha, você vê, Cláudio, quando eu falo que a gente é bem antigo na seringueira, quando o papai começou, era viveiro de chão, né? Aí, quando a gente começou a plantar, a gente sabia que a gente queria uma muda de qualidade. E a gente queria uma muda com uma garantia genética. Foi aí que nós começamos a fazer as mudas, as nossas próprias mudas. E aí, até hoje, o que a gente faz? A gente aduba muito. Tanto é que a produtividade do nosso seringal, a gente dá uma porcentagem maior para os nossos colaboradores. Entendeu? Então, a gente incentiva, porque a gente quer esse colaborador cuidando mais das nossas árvores. Então, a cabeça nossa é diferente, tá? Então, você remunerando melhor, eles vão ter um cuidado maior, porque você vai cobrar mais. Ganha-pão deles. Entendeu? E a gente colocou as melhores mudas no chão e a gente dá o tratamento da melhor maneira possível. Então, a gente não pode fazer tudo isso na hora de comercializar. Aconteceu o que nós estamos falando. Então, a gente tem que mudar o perfil, a gente tem que ter associação, a gente tem que partir para um cooperativismo, a gente tem que ter pessoas à frente, com responsabilidade, com filosofia
A gente tem que deixar, muitas vezes, o interesse pessoal, a gente tem que entender que é um interesse no Coletivo, não coletivo. individual. A gente nunca. Quando a gente fala de uma cooperativa, quem está à frente da cooperativa, ele tem que entender que ele não está falando de uma propriedade dele, do seringal dele. Ele está falando por vários produtores. Ele está falando de uma cadeia. Então, ele tem que ser uma pessoa muito equilibrada, que tem uma visão. 360. Tem que ter uma visão diferenciada, tem que enxergar coisas que, de repente, a gente não está enxergando. E ele tem que ser uma pessoa que faça aquilo por amor também, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Não tá ali pelo contra-cheque. Não. Mas você sabe, Karina, e uma coisa que eu sempre busquei, isso é um hábito meu desde pequeno, sempre procurei estar com pessoas que conhecem além do meu horizonte. Sabe? Sim. Porque às vezes eu não consigo enxergar, eu tenho um horizonte mais limitado. Mas eu conversando com você, com o Gerim, vocês mostrando a visão de vocês, eu consigo enxergar muito mais longe. Então eu tenho que ser uma pessoa e eu sempre gostei disso, de ouvidos bem atentos, olhos bem abertos, para que as pessoas me possam passar esse conhecimento. E assim, organizar melhor, não só pessoalmente, mas profissionalmente também. Então, a pessoa que ocupa um cargo de gestão, principalmente de cooperativa, ela tem que ser uma pessoa que ouça muito. Ela tem que ouvir muito. Sim. Entendeu? Justamente para quê? Para que outras pessoas possam dar a esse gestor uma visão diferente, uma opinião diferente. Né? Porque não pode ser uma coisa unilateral, né? Por isso que é a importância, a gente falando da importância das cooperativas e também da importância que as pessoas e da responsabilidade das pessoas que estão à frente delas. Sim. Eu queria acrescentar só para você ver como que visão de mundo muda tudo. Você tem empresário, que é uma coisa, e você tem dono de empresa, que é outra coisa. O empresário, ele pensa do dia 1 ao dia 31 do ano, o empresário. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ele pensa a empresa dele. E o dono da empresa, ele também pensa do dia 1 ao dia 30, 31 do mês. Esses caras, o lucro fácil, o lucro rápido, tal e coisa, e dane-se tudo. Isso que está acontecendo hoje na avicultura, todo mundo arrancando, ninguém investindo. A Conab fez um estudo que a cultura é inviável nos moldes que ela está se processando. Tá certo? Então, cara, aonde que esses caras vão levar? O que eles querem? Né? Eu fico assim abismado com a falta de responsabilidade dos atos que eles promovem de baixa de preço, de negociação. Eu fico abismado, cara, porque é uma judiação o que é feito. Sim. Isso aí, assim, nós tínhamos um dos maiores viveiros de seringueira da região. E ninguém tinha um matrizeiro, um clonal igual ao nosso. Uma das coisas que eu fiquei muito triste, porque a seringueira ninguém mais plantava, a gente foi diminuindo números de plantas, e a gente partiu para cana, hoje a gente faz muda de cana, e a coisa que mais me doeu, eu ainda deixei por 2 anos o nosso matrizeiro, porque ali eu tinha uma preciosidade. Seu banco genético. Eu tinha uma preciosidade, não era uma preciosidade para o Estado, era para o Brasil. E você não vê a valorização. Então, Cláudio, é muito diferente a gente que está na roça, a gente que está na produção, você mostrar isso para os gestores, para a gestão pública, entendeu? A importância de tudo isso que nós estamos falando. E muitas vezes, a maioria das vezes, quem ganha são os atravessadores. Então, a gente até se emociona, porque você tá lá produzindo, você depende daquilo, teu ganha-pão é daquilo.
Seu ganha-pão é daquilo. A hora que você vê que você não tem ajuda de um governo, ou isso aí que você falou, as porteiras estão abertas. A gente cansa de ir para Brasília e mostrar isso. Vamos fechar a porteira, vamos olhar o produtor brasileiro. Olha o que é o Brasil para o mundo. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de produção, nós estamos falando de terra, nós estamos falando a parte sustentável, nós estamos falando que durante a pandemia, a importância da borracha natural, a importância da borracha natural para a pneumática. Então, você vai valorizar uma mão de obra escrava, um material que vem de fora, e você deixar de valorizar, de prestigiar o seu produto, o seu produtor, ajudar esse produtor a ficar na roça. Porque quando ele sai da roça, ele vem para a cidade, ele não sabe fazer nada, porque ele tem aquele trabalho no campo. Então, é o êxodo, né? É o êxodo rural. Então, o êxodo rural. É uma situação que você vê que a gente vai ter que fazer mais uma campanha em cima disso, dessa valorização, e mostrar a importância tanto da eveicultura como do produtor rural. Eu fico... Ainda volta aquela tecla da questão ambiental. O papel da eveicultura não é um papel... A eveicultura tem um papel socioambiental muito grande. Sim. Perdão. E eu ainda acho que a gente deveria insistir mais na questão da qualidade socioambiental da borracha brasileira em comparado com o que vem aí. Então, eu ainda insisto nisso. Insisto que a gente tem que trabalhar mais nisso, que nós temos que cobrar os nossos legisladores mais sobre isso, sabe? Para que controle o fluxo nessa porteira. Sim, entendeu? Sim. Mas a gente que, de alguma maneira, a gente está à frente de alguma associação ou de algum órgão público, o que a gente está fazendo? A gente vem fazendo. É um trabalho de formiguinha, mas a gente tá dando a voz, a gente está representando aquela pessoa que o Gerinho falou. Quando ele sai da roça, o máximo que ele vai, ou ele vai pagar a conta na cidade, ou ele vai no banco, tá? E ele volta para a roça, porque ele tem que acordar de madrugada. Faça chuva, faça sol, ele tá lá. Tem as tarefas dele lá. Sim, né? Sim. Então, só que nós estamos com um governador muito diferente, um governador que está com um olhar diferenciado para o agro brasileiro. Ele sabe da importância do agro. Nós estamos falando de uma região que nós estamos com um governo também que está dando total autonomia para a Secretaria da Agricultura de São José do Rio Preto, para poder, de certa maneira, ajudar esses produtores, fazer esses levantamentos, tá? E dar visibilidade. Tanto é que nós já trouxemos a Apotex para São José do Rio Preto, entendeu? Na exposição vai ter um evento de seringueira, da eveicultura. Capitaneado pela Apotex. Sim. Legal. Então, isso é muito importante, né, Cláudio? Uhum. E a gente fica muito feliz. Te agradeço imensamente essa Olha, Karine, oportunidade. eu fico feliz de vocês trazerem essas novidades. Eu queria, Gerinho, deixar aberto aqui para você, caso você queira pontuar mais alguma coisa. Eu acho que hoje a gente falou bastante dessa questão de responsabilidade, né? Da importância das cooperativas, né? Da importância do comprometimento também, tanto da cadeia produtiva, do sangrador, do produtor, em estar ali com o olho diferenciado para o cooperativo, não ficar atento aí a esses encantadores de serpentes, né? Buscando facilidades, porque essas facilidades, elas parecem ser boas no momento, mas elas podem lhe custar muito caro no futuro, né? Eu digo para você o seguinte, eu acho que a avicultura ela vai ter a bala de prata dela. Se a gente errar esse tiro, vou voltar a falar isso e vocês vão assistir mais adiante, o decreto de regulamentação da borracha nacional. Essa comissão interministerial, ela vai ter um poder de gestão entendendo, porque só um ministério não resolve. Ela é tão complexa, a borracha, que precisa disso tudo.
Depois que esse decreto for publicado pelo presidente, aí vem a parte de regulamentação. Vai ser formada a comissão com membros e os membros da Câmara e das associações que ficam representadas na Câmara vão fazer parte disso também. Uhum. Então, vai ser um negócio ajeitado, porque vai ter a NIP, vai ter não sei o quê. A única coisa que eu nunca vi é como cabeça de bacalhau, eu nunca vi um usineiro na Câmara. Eu nunca vi ninguém dizendo que representa as usinas. As usinas. É um negócio misterioso isso daí. Enfim, mas eu não quero entrar nisso. Se esse decreto sair como está previsto que vai sair, se essa comissão for constituída como está previsto que vai sair, para ela poder ajudar, nós vamos ter que estar em bloco. Então, a Associação Brasileira das Cooperativas de Borracha é um negócio importante, porque a OCB tem todas as cooperativas lá dentro, milho, arroz, feijão, está tudo lá dentro da OCB. Mas não uma específica de um... Não tem, né? Então, eu queria... Não, crio dentro da OCB, não é outra, é dentro da OCB. E aí, eu acredito que nós consigamos, né, Karina? Mas tem que ser em bloco, não adianta. Se for 2 fazendeiros lá e falar, a produção da fazenda, vocês não fizeram. Não, tem que ser em bloco. Tem que ser em bloco. Tem que ter outro nível de negociação. O CPEA usa uma metodologia, né, que é a colaboração de pessoas espalhadas no Brasil inteiro. Por exemplo, vocês falaram do peso do preço do boi, né? Então, eles contam com uma centena de colaboradores que vão passando essas informações diariamente. Todas as negociações. Sim, então, eles têm todos esses parâmetros. Então, por isso que viram uma referência, né? Então, eu acho que seria aí um caminho, de repente, buscar esses colaboradores Brasil afora, começar, de repente, de dentro para fora, começa no estado de São Paulo, isso vai se abrindo, né? Montando-se um formato, uma base, para que se crie essa referência, né, que lhe dê esse parâmetro, que lhe dê esse embasamento na comercialização, né? Sim. E a gente vem aqui também pedir para quem não é associado, né, quem não faz parte da nossa cooperativa, se juntar a gente, porque a gente precisa, quanto mais produtores, eu acho que a gente se fortalece mais. E da Potex também, né? Você pediu para a cooperativa. Não, da associação. Da nossa... a Potex. A Potex eu falei primeiro. Vamos lá. Bom, falando nisso, como é que faz para a pessoa entrar em contato? Vocês têm um e-mail, alguma coisa? Eu posso deixar aqui depois. Eu vou deixar aqui na legenda, pessoal. Enquanto vocês estiverem ouvindo, vai já estar aqui. A forma com que vocês possam entrar em contato, se associar. É muito importante isso. Nossa, é super importante para todos nós, né? E a gente conta muito com isso. Quanto mais pessoas, a gente tem uma força muito maior. E vale muito a pena entender a filosofia da Apotex, o que a gente pensa, o que a gente traça, né? E quanto mais opinião, mais associado, a gente se fortalece mais. Muito. Né, Rogerinho? Então, eu tenho orgulho de falar que hoje a seringueira faz parte da minha família. A gente fala que dinheiro não dá em árvore, mas no nosso caso, o dinheiro vem de árvore, que é o que nos ajuda muito. E durante a pandemia foi uma das coisas que mais nos ajudou. Então, muito obrigada, Cláudio, por dar essa oportunidade para a gente. Agradeço. Gerim, é isso. É só agradecer e vamos para frente, né, Cláudio? Vamos embora. Com fé em Deus. Com fé em Deus. E é com fé em Deus que a gente vai chegando aqui ao final dessa prosa, desse ProsaCast. Vou reforçar aqui o convite que a Karina fez e o Gerim também, de vocês se associarem à Apotex, conhecer esse trabalho que vem sendo desenvolvido, a importância desse trabalho, que não é para a Apotex, é para vocês, né? Então, são pessoas que estão buscando o melhor para o setor, trabalhando muito para que o setor, né, ganhe força novamente, trazendo, né, mais rentabilidade,
mais dignidade para o sangrador, para o produtor, e a gente possa ver um setor aí dando literalmente frutos, né? Trazendo de volta aquela expressão de ouro branco, porque eu tenho certeza que ouro ele vale, só que ainda não perceberam. Pessoal, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem nosso conteúdo e a gente volta no próximo ProsaCast. Pessoal, obrigado. Obrigada.